Oi pessoal, eu sou a Isa e hoje eu vim trazer um tema quentíssimo para a prova de título, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, e que normalmente é o calcanhar de Aquiles, que é as sincronias ventilatórias. É a parte que dá mais dúvida para quem não está muito acostumado ali no beira-leito do dia a dia. Parece ser algo mais difícil, que gera muita dúvida. Então vamos lá, como que cai na prova? Eu trouxe aqui uma questão para vocês terem uma noção. Então aqui traz uma figura de um ventilador mecânico, que interpretem como vocês quiserem, tem uma curva ali de pressão, uma de fluxo, tem umas setas mostrando algo diferente que está acontecendo ali, ó. O que será que é isso? E aí a questão pergunta: o paciente está em VCV com picos de pressão inspiratória superiores a 30 centímetros de água? Será que é isso? Essa sincronia resulta na frequência respiratória do paciente superior à do ventilador artificial? A pressão transdiafragmática do paciente sofre grandes aumentos durante essa sincronia? A única resolução dessa sincronia é aumentar a sedação do paciente. Então, assim, gente, é muito comum no dia a dia a gente ver qualquer assincronia, as pessoas irem sedar o paciente. E mais de 70% das assincronias são corrigidas só com ajuste no ventilador, sem ser necessário ajuste, aumento de sedação. Então, essa tem que ser nossa última alternativa. Então, já vou dizendo que não é a letra D, então pensem só entre A, B e C. Então, primeiro, para a gente saber responder essa questão, a gente precisa saber quais são os tipos de assincronia possíveis durante a nossa ventilação mecânica. E as assincronias, elas também obedecem um ritmo, elas acompanham um ciclo respiratório. Então, igual vocês estão vendo aqui na tela, a primeira assincronia, ela é a do disparo, do trigger, que é para iniciar o ciclo respiratório. Depois eu venho com a sincronia de fluxo. E aí eu vou sempre olhar em que pontinho está a minha sincronia para eu poder saber em que eu estou me deparando. E no C aqui, ó, já no final é a sincronia de ciclagem. Que aí eu vou ter ciclagem tardia, ciclagem precoce, então eu tenho que olhar nesse pontinho aqui do meu ventilador, do meu ciclo respiratório. Então, a primeira assincronia que eu vou falar é sobre o disparo reverso. Então, o que gera um disparo reverso? O ventilador não consegue captar o esforço do paciente. E quando isso acontece? Quando o paciente está muito sedado ou está com um bloqueador neuromuscular. Então, o tratamento dessa sincronia é muito fácil, é o que a gente faz no nosso dia a dia, despertar diário. Tem que tirar, reduzir a sedação. Então, pode acontecer com o paciente muito sedado, paciente bloqueado ou o paciente naquela fase inicial da SARA grave. E aqui mostrando o disparo reverso. Olha essa curvinha aqui depois do ciclo. Depois, a próxima sincronia é o duplo disparo. Então, nesse caso, o tempo inspiratório que foi setado no ventilador, ele é muito curto. E aí, o tempo neural do meu paciente é muito longo e ele acaba disparando 2 ciclos. Então, quais são as causas? Igual eu já falei, tempo inspiratório curto, volume corrente muito baixo em VCV, a fase inicial da SARA. E como que eu vou tratar? Aí o duplo disparo é fácil de tratar, é só aumentar o tempo inspiratório. Normalmente quando você está em PCV. Em VCV, você vai aumentar o fluxo inspiratório, diminuir o fluxo inspiratório. Por quê? Pensar que o tempo, ele é o inverso do fluxo. Para eu aumentar o meu tempo inspiratório, eu tenho que reduzir o meu fluxo inspiratório. É pensar na fórmula de velocidade pelo tempo, que a gente segue esse raciocínio.
E em pacientes que estão em PSV, o que eu vou fazer? Ajustar, reduzir o limiar do percentual de fluxo para ciclagem. No modo do paciente em volume, igual eu já falei, que está fazendo um volume corrente muito baixo, eu posso aprofundar um pouquinho mais a sedação nessa fase inicial do síndrome de desconforto, ou posso mudar para PSV, que aí eu tenho a possibilidade de variar melhor o volume. Então, só mostrando aqui para vocês o duplo disparo. Tenho 2 disparos, sendo que deveria existir só um. A próxima sincronia é o autodisparo, e o próprio nome diz, tem algo disparando o meu ventilador que não é o batimento do meu paciente. Então, o ventilador está mal ajustado, ele está sensível demais a ponto de captar qualquer coisa. Então, pode ser um ajuste da sensibilidade à causa, pode ser a percepção de água no circuito, secreção no circuito, hiperdinamismo cardíaco, batimento muito acelerado. Então, normalmente são essas as causas do autodisparo. Então, sensibilidade baixa. E quando eu falo de sensibilidade baixa, não significa que ela tá no valor mínimo, significa que está muito sensível. Então, é um pensamento meio inverso. Secreção no circuito, igual eu já falei, hiperdinamismo cardíaco próximo ao circuito, soluços, vazamentos. E como que eu trato isso? Ajustando a minha sensibilidade, retirando a água dos circuitos condensados, ajustando os vazamentos, aumentando a sensibilidade para que o meu ventilador ele perceba menos o que está em volta do meu paciente e deixar o circuito do ventilador um pouco mais distante do precórdio. Então, isso ajuda e corrige o autodisparo. Então, aqui só para vocês verem, um autodisparo causado por vazamento. E aqui é outro exemplo, que é um autodisparo causado por movimentos cardíacos. E o próximo a próxima sincronia, é o disparo ineficaz. Então, quais são as causas do disparo ineficaz? O meu paciente está tentando fazer um disparo, só que dessa vez não está conseguindo. Aí é o pensamento inverso, não é tudo que está disparando um ciclo do ventilador. Dessa vez é o meu paciente que está tentando disparar e ele não está sendo percebido. Ou seja, a sensibilidade está muito alta. E quando a sensibilidade está muito alta, significa que ele está pouco sensível. Não está sendo sensível o suficiente para perceber o meu paciente. Outra causa é a auto-PIP. Mais uma causa é rolha, fraqueza muscular, excesso de sedação. Então, mais uma vez, tentar não sedar muito o paciente, fazer sempre o despertar diário. Ou analgesia, no caso de opioide. E o tratamento é simples, também é ajustar essas causas de ajuste de sensibilidade, aspirar o paciente se necessário, porque às vezes ele pode estar fazendo rolha, reduzir a sensibilidade, igual eu falei, reduzir as medicações que suprimem o drive, então tirar a sedação, fazer despertar diário, isso todo dia na UTI. E é aqui mostrando um disparo ineficaz. E aí agora a gente vai para os disparos, para as assincronias de fluxo. Então, as de fluxo são mais fáceis. Temos só duas, ou o fluxo é insuficiente ou o fluxo ele é excessivo. No caso do fluxo insuficiente, o que está acontecendo? O meu paciente está com uma alta demanda, às vezes está com febre, está taquicárdico, está acontecendo algo com ele que ele está precisando de um fluxo maior, a demanda dele está maior do que o que está setado no meu ventilador. Então, ela é causada justamente por isso, por uma demanda ventilatória com baixo fluxo inspiratório. E o tratamento é simples, em VCV eu vou só aumentar o meu fluxo. Em PCV, eu posso mudar para PCV
porque eu controlo mais o quanto do meu fluxo que está aumentando. E no PSV, eu posso aumentar a pressão de suporte também, que vai ajudar. Então, mais fácil é VCV de aumentar o fluxo inspiratório, mas se não está sendo suficiente, muda o modo ventilatório para PSV, que aí o fluxo fica mais livre, então fica o suficiente que o paciente precisa fazer, e não você que determina isso e ele acaba fazendo essa concavidade que eu vou mostrar aqui pela seta para baixo, de fluxo insuficiente. E o fluxo excessivo? Já é o raciocínio contrário. Eu estou ofertando demais, além do que o meu paciente precisa. Então, pressões inspiratórias muito elevadas, um rise time muito rápido, fluxos excessivos. E o tratamento também é fácil. É só pensar no contrário. Então, eu vou reduzir a minha pressão inspiratória, aumentar o meu rise time. Em VCV, eu vou diminuir o meu fluxo inspiratório. Então, ele aparece no ventilador com essa pontinha apiculada para cima. Então, ficar atento. Olha como aqui tá bem mais proeminente, né? Fica bem mais fácil de ver. E a ciclagem precoce? Quais são as causas? Quando eu tenho um tempo inspiratório mais curto do ventilador em relação ao paciente. E o que eu faço para tratar? Em VCV, eu vou diminuir o meu fluxo inspiratório ou aumentar o meu volume corrente. Em PCV é mais fácil, só aumentar o meu tempo inspiratório. Em PSV, eu vou reduzir o meu percentual do critério de ciclagem ou aumentar a minha pressão de suporte. Como que ele se apresenta graficamente? Então, olha aqui, como se fosse uma perninha depois do ciclo. E a ciclagem tardia? Eu tenho um tempo, quais são as causas, né? Eu tenho um tempo inspiratório do ventilador maior que o tempo inspiratório do meu paciente, do drive neural. Já é o contrário. É comum em pacientes com DPOC, asma, em que há um aumento da resistência nas vias aéreas e há uma queda lenta do fluxo inspiratório. Então, se eu mexo com fluxo, eu sempre vou mexer com o meu tempo inspiratório. Então, qual que é o tratamento? Se o tempo inspiratório do ventilador está maior do que o do meu paciente, eu vou ter que diminuir o meu tempo inspiratório no PSV. No VCV é o contrário, pensar no fluxo sempre no contrário, aumentar o meu fluxo inspiratório. E aqui a gente vê essa perninha também para baixo, como se ele quisesse, ele ainda não conseguiu terminar, assim, terminou a ciclagem e ele ainda tem um resto de ciclagem aí tardia. Diferente, deixa eu mostrar para vocês, da ciclagem precoce. Dá para perceber a diferença da concavidade? Essa daqui é bem mais perto do ciclo. E depois disso, a gente pode responder a nossa questão. A gente já tem embasamento para responder. Então, o que está acontecendo nesse paciente? Olha a perninha aqui. Primeiro, eu já detecto a assincronia. Qual é o tipo de assincronia? É o disparo ineficaz. E o que acontece no disparo ineficaz? É uma sincronia que a frequência respiratória do paciente é superior à do ventilador artificial. Então, a resposta é aqui a nossa letra B. Então é isso, pessoal, de assincronias, uma revisão rápida, só para vocês sedimentarem um conhecimento já estabelecido. Muito obrigada e até a próxima!